Olá a todos, bem-vindos ao Família Gil. E no programa número 1 a gente vai falar sobre vitórias e derrotas. Para falar sobre isso, a gente foi no Warzone Cup, um campeonato interno da equipe Umbuto. Acompanhe a gente nessa jornada. Bem-vindos à Família Gil. A prática do jiu-jitsu pode ter diferentes motivações para cada indivíduo. Essa razão pode evoluir ao longo do tempo. Aqui estão algumas possíveis razões pelas quais alguém escolhe praticar o jiu-jitsu: autodefesa, condicionamento físico, desafio mental, crescimento pessoal, comunidade e amizades, disciplina e foco, liberar o estresse, competição e realização de metas. Alguns participantes, atraídos pelo aspecto competitivo do jiu-jitsu, definir metas de treinamento e competir em torneios podem fornecer uma sensação de realização pessoal. A família do jiu-jitsu não celebra apenas as vitórias no tatame, mas também as lições aprendidas na derrota. Mas quando se trata de seus filhos, a alegria ou a dor é muito maior. Eles, como criança, a gente procura estimulá-los e incentivá-los da forma correta, mas como pai é um sentimento diferente, portanto que eu nem acompanhei. A minha esposa foi quem acompanhou minha filha na área de luta e eu fiquei ali de longe olhando, né? Mas é um sentimento, não digo que ruim, mas a gente sente uma tristeza e tal, porque a gente nunca quer perder. A gente tem que ensiná-los que a derrota faz parte do processo e orientá-los que nem sempre o bom competidor vai vencer, e sim vai se manter ali sempre bem nas competições. Eu tento manter a calma para não mostrar para ele fragilidade. Eu estou sempre ali dando uma palavra de apoio, motivando, que aquela perda ali na verdade é uma vitória, porque ela vai aprender mais ainda, da mesma forma que eu passo para os meus alunos. Tamires é professora de jiu-jitsu e tem uma turma infantil competindo. E trabalhar com a cabeça de seus alunos na derrota é bem difícil. A gente vê o aluno entrando no tatame com que tudo que a gente ensinou desde o começo ao fim é muito gratificante. Ver ele ganhando, ver ele perdendo, ver ele chorando, ver ele feliz porque ele ganhou aquela luta, com tudo que a gente ensinou desde o início da faixa. A forma com que ele se comporta dentro do tatame é muito massa. Tanto a reação dele de chorar, quanto ele de ficar feliz também pela perda, pelo que ele aprendeu, que ele deixou de aprender, pelo que ele vem falar, tia, eu tenho que aprender isso, aquilo e tal. Mesmo quando ele se revolta, é muito gratificante porque a gente vê qual é o nosso erro também e a gente consegue ali moldar um pouco mais. Tudo faz parte do aprendizado. Eu acho que todo mundo tem que enfrentar a vitória e a derrota. Eu acho que tá rolando as categorias infantis agora, as crianças. Eu defendo a ideia de que a criança tem que viver isso em um ambiente controlado, sabe? Ela tem que passar pela frustração, ela tem que chorar, ela tem que sorrir em um ambiente que a gente pode controlar, que a gente pode ir lá abraçar, que a gente pode acolher. Então eu acho que a vitória e a derrota, principalmente nessa fase para as crianças, é extremamente importante. Eu acho que a competição para a criança, ela é muito importante para a construção de um ser humano mais forte lá na frente. Porque a vida é isso, né? É vitória, derrota, é perda, muito mais percas e derrotas do que vitórias. Então, ver essas crianças hoje aqui chorando porque perderam, sorrindo porque venceram, ver os pais tendo que controlar suas emoções porque estão vendo seus filhos em uma situação, né, de sufoco, de desespero, de choro. Eu acho isso muito benéfico para a construção de um caráter, né, de um caráter sólido, de valores, né, que possam fazer com que essas crianças sejam adultos melhores, aprendam a lidar com a frustração lá na frente, aprendam a lidar com a demissão do trabalho, com o fim do relacionamento, porque vivenciaram a frustração quando pequenos, entendeu? E os adultos também, às vezes a gente não sabe lidar com as frustrações da vida e o jiu-jitsu vai nos ensinando, sabe? A evolução no jiu-jitsu ela não é só técnica, né? Ela é um conjunto. Então, quando eu vou vivenciando essas frustrações, eu também vou aprendendo a ser uma pessoa melhor, aprendendo a perder, aprendendo a
a entender que eu não sou sempre o melhor no ambiente, vai ter alguém melhor do que eu, toda hora vai aparecer alguém melhor do que eu. Então eu acho que a competição em si, né, você perguntou sobre vitória e derrota, e a competição é basicamente isso, vitória ou derrota, né? Então eu acho que isso é fundamental, a gente tem que viver essa experiência como ser humano. O Caio é um fenômeno no jiu-jitsu para a sua idade. Ele ainda não sabe qual é o gosto da derrota. Eu treino muito bem, eu tenho que treinar no meu máximo, aí eles querem ser igual a eu. É muito importante para mim, eu fico feliz por incentivar outras crianças a treinarem. Apesar de tudo dentro do tatame, ele é apenas uma criança. Ele é muito dedicado aos treinos, né? E assim, lá atrás, eu estava pecando muito e colocando uma certa carga de pressão sobre ele. E é muito bom a gente escutar a voz de pessoas que entendem muito de jiu-jitsu, pessoas que são competidores que me alertaram, né, sobre isso. E hoje a gente consegue se sobressair sobre isso. Por quê? Ele brinca no momento que tem de brincar e a rotina de treino dele, nada, mais nada tira o foco dele dos treinos. Por exemplo, os treinos segunda, quarta e sexta. Já aconteceu várias vezes de ter algum evento, tipo aniversário de família. Ele até vai, mas depois dos treinos. Segunda, quarta e sexta é o compromisso dele. Terça e quinta eu deixei ele à vontade. Às vezes quando tem próximo de competição, aí a gente dá uma prolongada mais na semana, sim. Mas eu deixo bem claro. E isso vai de exemplo para muitas pessoas aí, que criança da idade dele é criança. Em um mundo machista, a mulher no tatame é uma vitória. O tatame é sim local de mulher. Aqui a gente aprende a confiar mais em si, aprende o famoso empoderamento feminino, que essa é a grande realidade. Aprende também uma defesa pessoal, porque como a gente vê muitos casos de homens que tentam abusar das mulheres, e hoje em dia o jiu-jitsu vem salvando muitas vidas. Hoje ver o jiu-jitsu feminino crescendo é muito gratificante, porque quando na época que eu comecei não tinha ninguém, era só eu e algumas faixas pretas já na minha frente. E então eu entrar no tatame, tipo, de faixa azul para competir, eu tinha que subir 3, 4, 5 categorias para conseguir uma luta e, tipo, hoje em dia você vê a categoria saturada de garotas, é muito massa. Hoje o jiu-jitsu ainda a maioria é homem, porque os homens começaram, né, e aí eles se acumularam e as mulheres entraram no meio do processo. Só que o crescimento do jiu-jitsu feminino, eu não vou dizer a última década, eu não tenho esse dado, mas vou falar de 5 anos pra cá, foi absurdo, né? A gente teve, foi o maior número de mulheres inscritas no Campeonato Brasileiro na história. Então, tipo assim, as mulheres já teriam feito um grande Campeonato Brasileiro. Isso mostra que as mulheres estão entendendo que o jiu-jitsu também é para elas, né? O jiu-jitsu literalmente é para todos. E eu acho o jiu-jitsu uma ferramenta extremamente importante na vida de uma mulher. Uma mulher que, se ela tiver uma noção básica de jiu-jitsu, alguns meses de jiu-jitsu, 6, 8 meses de jiu-jitsu, ela vai conseguir se defender de qualquer homem que não tenha noção de jiu-jitsu, sabe? E eu acho isso muito importante, para que a mulher se sinta mais forte em relação a isso, né? Que às vezes existe essa discrepância física e o homem é mais forte. Quando o jiu-jitsu entra na vida dela, isso começa a ser modificado, né? Ela começa a entender que pode existir uma diferença física, mas que ela não é inofensiva, sabe? Que ela não ela tem a capacidade de se defender, ela não perdeu a capacidade de se defender. O jiu-jitsu ensina isso. Então eu fico muito feliz de ver, né? Eu tenho o prazer de ter graduado já várias faixas pretas e eu tenho várias faixas pretas na equipe, mulheres, né, que hoje estão tomando cargos de liderança, estão dando aula dentro da equipe, estão fazendo outras alunas.
E eu acredito que o jiu-jitsu feminino vai dar uma crescida assim exponencial nos próximos anos, né? Talvez ali chegando muito próximo da quantidade de homens praticantes. E eu acho que isso é muito benéfico. Eu acho que a mulher traz um sentimento muito bom para dentro do jiu-jitsu, né? O homem ele é muito competitivo, então ele traz um sentimento às vezes muito pesado para dentro do jiu-jitsu. E a mulher ela já modifica a cara do jiu-jitsu. Ela tem outros objetivos na grande maioria das vezes, por isso que tem menos mulheres competindo. O objetivo das mulheres na grande maioria das vezes não é a competição, isso é natural. O homem ele tem um instinto mais competitivo, né, do que a mulher. O homem, se um quiser apostar corrida com o outro na rua, eles vão sair correndo feito louco no meio da rua. A mulher já não tem isso, a mulher é mais madura do que o homem em relação à competição. Mas o jiu-jitsu, tanto competitivo como o prático, né, as mulheres praticando, tem crescido muito. Eu acho isso fantástico. E o que eu puder fazer para incentivar, eu farei. Se você gostou do nosso vídeo, curte e se inscreve. Isso ajuda muito a gente. Esperamos você semana que vem com a nova matéria. Também estamos no Instagram, dá uma forcinha pra gente, se inscreve lá. O endereço tá aqui, ó. A gente se vê semana que vem. Os